Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, a palavra que o Senhor colocou comunhão para lermos, no livro do Êxodo, e vamos ler o capítulo 14. Começando a ler no verso 15. Êxodo capítulo 14, iniciando a leitura no verso 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar.
nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como muro, a sua mão direita e a sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creram no Senhor e em Moisés, seu servo. Até aqui, irmãos. Amém. Glória ao nome do Senhor. Queridos irmãos, nós sabemos que muitas coisas acontecidas no passado, relatadas no Velho Testamento, eram figuras, eram prefigurações do plano futuro de Deus, e o maior plano de Deus para com a humanidade foi o de enviar o seu próprio Filho para ser o remidor, o resgatador, e que viesse como Cordeiro Imaculado, dando a sua vida em resgate das nossas almas. Então nós vemos um paralelo, irmãos, muito interessante e um paralelo muito correspondente entre a saída do povo de Israel, que quando para lá foram, foi com alegria, foi por causa nobre, foi por vitória, pois reencontraram José, e José, pela luz que Deus lhe havia dado, havia orientado o faraó, e ele foi colocado como governador de todo o Egito. Nos 7 anos de abundância de produções, ele estocou tudo o que pôde, que foi possível. Para os 7 anos de fome, e que a terra não produzia, e isso serviu de socorro até mesmo para as nações vizinhas. Mas quem vinha do estrangeiro tinha que tratar diretamente com José. E foi um plano de Deus, porque entre os que vinham pedindo misericórdia para ter um pouco de comida, estavam os próprios irmãos que o haviam vendido como escravo para uma caravana que veio para o Egito. Então Deus tira força da fraqueza. Deus, das pequenas coisas, faz grandes obras. E nesta tarde, irmãos, o Senhor manda esta palavra. Quem sabe alguém está passando, como José passou, vergonha, escarnecimento, dificuldade, sendo vendido pelos próprios irmãos, como escravo, mas Deus transformou a fraqueza em fortaleza. E quem sabe alguém está passando alguma provação, alguma dificuldade. Irmão, ouça esta palavra, agarra-te nela. O Senhor vai fazer uma obra na tua vida também. Da fraqueza tirará força, e desta tua prova virá uma grande vitória na tua vida. E nós sabemos, irmãos, que Faraó foi eterno. Ali depois José convidou para, não é possível relatar isto, irmão, mas a Irmandade sabe que através do reconhecimento aos seus irmãos, ele perdoou, pediu que viesse toda a família, que já era um número de mais de 70 almas, e ali vieram irmãos, cunhadas, sobrinhos, netos, sobrinhos, netos e assim por diante. E vieram para o Egito, foram ali estabelecidos numa terra boa, e eles foram procriando e crescendo, e se formou
em 400 anos uma nação grande dentro do Egito. E houve um momento em que a dinastia dos faraós, aquele faraó da época de José, era sempre agradecido, reconhecia os favores, temia a Deus, amava os israelitas. Porém, 400 anos depois, aquela grande família, aquele clã, se tornou realmente uma nação e começou a causar medo noutra dinastia de outros faraós, e eles começaram a persegui-los. E Deus, irmãos, o silêncio de Deus tem um significado muito grande. Para Israel ali foi um prazo longo. Oravam, clamavam, era o povo de Deus, era uma nação escolhida, era um povo eleito por Deus, mas Deus não respondeu para eles. Fez obra, poupou a vida do pequeno Moisés, mas Deus aguardava o momento certo. O irmão está no silêncio de Deus na tua vida, irmão, é porque vem vindo uma obra, é porque o Senhor vai manifestar, e manifestará com poder, irmão, porque aqui chegou o momento que Deus falou com Moisés, lá em Midian, vai. Eu desci para ver como era, e vi que precisa, e te envio, vai. Quem sou eu? Não sei falar, manda meu irmão, é você. Teu irmão vai também, vai ser teu companheiro, mas uma coisa quero de ti e outra do teu irmão. Vai, irmã, vai em favor de alguma causa na tua família. Irmão, vai em favor de alguma causa na obra de Deus, porque tem alguém clamando e o clamor chegou no céu. Eu não sei, manda outro, não tenho capacidade. É você. O Senhor vai te dar força. Ele fez o homem e a mulher, e Ele vai fazer esta obra usando-te de ti. E o certo é, irmãos, que a vida de Moisés é dividida em 3 fases, de 40 anos cada fase. Ele viveu 120 anos, 40 anos como príncipe herdeiro no palácio, formado em toda a sabedoria, literatura e ciência do Egito. 40 anos, depois que ele com 40 fugiu, 40 anos foi pastor de ovelhas, casado, constituiu família, cuidava de ovelhas em Midian. Aos 80 anos de idade dele, Deus falou com ele, vai no Egito. Ele foi para retirar o povo. 40 anos marchou pelo deserto, como um condutor guiado por Deus, um líder que Deus havia preparado para esta finalidade. Irmão, tem muitos que estão na primeira fase da vida, tem outros que estão na fase intermediária, e tem outros que estão na fase final da vida. É a mais importante, é aquela para a qual Deus te chamou. Glória ao nome do Senhor. É aquela para a qual Deus te preparou nas fases anteriores. E o velho Moisés, irmão, guiado e obedecendo a palavra de Deus, levou o povo do Egito para a terra prometida. E Jesus Cristo, que lá no Velho Testamento tem a comparação entre o trabalho de Moisés e o de Cristo muito superior. Próprio Moisés disse, o Senhor levantará um irmão igual a mim, a ele ouvireis, glória ao nome do Senhor. Era igual na fase da condução, do líder, do condutor, mas muito superior a ele. Nós também deixamos o mundo do pecado, estamos numa marcha, num deserto, que é esta vida terrena, estamos marchando para Canaã celestial. E na marcha de Israel naquela época, muitos, inúmeros,
adversários se levantaram. Foram os cananeus, os heteus, amorreus, amalequitas. Irmão, quanto, em número, a quantidade de inimigos, adversários que se levantaram. E na caminhada da igreja, irmão, com Cristo como o nosso capitão, também neste deserto desta face de terra, quantos adversários se levantam, da esquerda, da direita, de um lado que ninguém espera, de entre nós às vezes, e de fora muitos. Mas o Senhor diz por esta palavra: não tema, meu servo, não tema, minha serva, a Canaã celestial te aguarda. Glória ao nome do Senhor. Mas chegou um momento, irmãos, que Israel ficou numa situação muito difícil. O próprio faraó enviou um exército poderoso atrás deles, e diante deles tinha um braço, irmão, como existe até hoje, e há evidências até do lugar onde isso ocorreu, um braço do Mar Vermelho, que separava a parte continental africana ali do Egito, da parte que podemos considerar do Oriente Médio, ali da Península do Sinai. Irmão, tinha um braço de alguns quilômetros de mar, e Israel estava ali acampado, homens, mulheres, crianças, idosos, os animais que possuíam. Irmãos, todos ali indefesos, não eram homens de armas, não eram homens de guerra, eram pastores de ovelhas. Mas o exército de Israel, o exército de Faraó, na época, especializado na guerra, vinha marchando. O povo temeu, alguns queriam voltar. Irmão, que ninguém volte para trás. Atrás está o mundo. É verdade que a direita e a esquerda, irmão, é um deserto na vida do crente, e de repente aparece um mar na nossa frente, mas Deus está acima de tudo e de todos. E esta obra ocorreu naquela ocasião, e o Senhor não está mandando a palavra de Deus em vão. Uma obra ocorrerá individualmente, em alguma família, e na igreja como um todo, irmão. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Santo é o Senhor. Deus guiava, irmão, o povo durante o dia. Uma nuvem tampava o calor do sol, dava abrigo, e também acompanhava e dirigia. Durante a noite, uma coluna iluminada iluminava o caminho para eles. Nós temos a palavra, irmão, nós temos a guia do Espírito Santo, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, ilumina-nos na dificuldade, e na hora das trevas, a palavra de Deus é luz da nossa vida. E aí, irmãos, Moisés, diante da situação dos que reclamavam, clamou ao Senhor, e é ao Senhor que nós clamamos, e o Senhor disse: não tema, Moisés, eu vou fazer vocês passar num caminho que ninguém nunca passou. Irmão, a tua causa, a tua situação, Deus cria um caminho novo, Deus cria um caminho para ti, glória ao nome do Senhor, um caminho que ninguém passou. Tu passarás, mas o Senhor passará contigo. E algum invejoso, ou algum com espírito maligno, que queira passar no caminho que Deus abrir para ti, ele vai ter o fim dele também. Glória ao nome do Senhor. E foi o que aconteceu aqui, irmãos. No clamor do povo e no clamor de Moisés, Deus disse: pega o cajado, a vara que está na tua mão, fere as águas. Ele feriu. Um trabalho de uma noite toda, irmão, de vento, e também os inimigos poderiam chegar, irmão. Há um número tão grande que já era o povo de Israel naquela época,
Irmãos, mas o Senhor tomou caminhos, criou meios. A nuvem e a coluna de fogo que iam na frente se puseram por proteção na retaguarda. Era luz para Israel, era trevas para o inimigo. O Senhor permitiu que coisas de dificuldade ocorressem com eles, e no amanhecer, irmão, o povo pôde atravessar a pé enxuto, numa marcha dificultosa, ao passo do menino, ao passo da ovelha de leite com a ovelhinha, e o exército com cavalos velozes, irmão. A fama do cavalo egípcio, até os dias de hoje, irmão, no mundo inteiro se vende assim filhotes ou, enfim, irmãos, o que resulta um novo animal por preços absurdos, que são cavalos muito rápidos e muito ágeis. Mas não importa, irmão, Deus não se compraz na força do varão e nem na força do cavalo. Glória ao nome do Senhor. Deus se compraz na humildade da sua igreja e na oração da fé. Glória ao nome do Senhor. Então, naquela marcha, dentro dos quilômetros que tinha para a travessia daquele braço de mar, também o inimigo falou: eles podem, nós podemos. Eles passaram, nós passamos. Mas não é assim, irmão. O plano que Deus tem na tua vida é teu, irmão. O caminho que o Senhor traçou para ti, irmão, é para ti. O caminho da igreja foi Cristo quem abriu. E os inimigos, quando entraram, irmãos, também alcançariam dentro do caminho no mar. Mas o Senhor permitiu que rodas quebravam, que os cavalos caíam, cavaleiros caíam. Irmão, creia na palavra de Deus. O perseguidor cairá por terra. O plano, a máquina, a estratégia do inimigo vai emperrar. Glória ao nome do Senhor. E o irmão continuará no caminho que o Senhor abriu na tua vida, na tua casa, na tua família, seja no teu trabalho, mas principalmente o caminho espiritual que te leva à vida eterna. E no final, irmãos, Deus disse para Moisés: o último israelita saiu do outro lado na península do Sinai, e o último egípcio tinha entrado na abertura do mar, paredão à direita, paredão à esquerda. E o Senhor disse: Moisés, bate novamente a vara no rumo do mar aí. E ele bateu, as águas voltaram. Glória ao nome do Senhor. Os irmãos perdoem, o que eu bati aqui foi querendo lembrar das duas partes do mar que com pressão se fechou, irmão, e ali eliminou todos. Não, veja, irmão, isto era uma prefiguração. Tem inimigos que querem, estão perseguindo e querem ver a nossa destruição, mas a vitória de Cristo gerou a destruição para os espíritos malignos e inimigos da obra de Deus. Então é a palavra que Deus nos manda nesta tarde, irmão. Glória ao nome santo do Senhor. Veja que perseguição, luta, dificuldade, faz parte, irmão, faz parte. O caminho que o Senhor abriu para ti, irmã, não vai se fechar até que você não passe do outro lado. Glória ao nome do Senhor. E quem intentar vir atrás de ti, o Senhor destruirá. É a palavra. Deus seja louvado.